o custo da operação ele vai sempre existir. E quanto mais sofisticada, mais confortável, mais frequente, mais regular, mais caro vai ser. Todo mundo sonha com transporte como na Alemanha, mas isso tem um custo, né? E eu acho que realmente ela induz a esse erro, mas o que a gente tem que discutir mesmo são os modelos de financiamento. Aqui na região metropolitana de Lisboa, por exemplo, existe um cartão único. Eu sou usuária desse cartão, não tenho mais carro, custa 40 euros por mês e você usa toda a rede de transporte como um sistema único. Ô, Ronaldo, você usa o ônibus municipal, intermunicipal, trem, metrô, quantas vezes por dia você quiser, com o mesmo cartão, integrado por uma app que te mostra os deslocamentos usando a rede de uma maneira inteligente, funcional. Mas, enfim, queria passar, fazendo essa crítica à marca Fantasia Tarifa Zero, eu queria passar para o Mendanha, que, como eu, acredita que, mesmo que não seja a tarifa 100% zero, a parte significativa ela não pode ser tarifária. Vamos lá. Pois é, agora, isso que você paga aí como tarifa para ter esse cartão, né, ele também te induz a pensar, ou o morador de Lisboa, que o custo do sistema é só aquilo, e isso não deve ser nem 30% do custo total. Então, essa coisa de induzir é muito relativo, porque tudo é igual a política de trem aqui, de tarifa de trem, que sempre teve em Belo Horizonte, custava R$ 1,70, R$ 1,90. 1,80 quando a tarifa estava 4. Então, não, trem é muito mais barato, metrô não, porque eu chamo de trem, metrô. Eles chamam de metrô, eu chamo de trem. Mas o metrô é muito mais barato, que custa 1,80, né? Ou você vai na França, paga um valor de tarifa lá de, sei lá, 5 euros lá uma passagem, acha que aquilo está pagando, não está não, aquilo ali é 30% do valor real. Então tudo isso está induzindo também é um problema, né? Igual quando a gente não paga uma taxa de lixo e nem lembra que está pagando por lixo, né? No dia a dia está induzindo a população a achar que a tarifa do lixo é zero também. Então eu concordo com a questão de nomenclatura, nome, tem que pensar, talvez não seja. Mas o problema é muito mais do que isso. Tem que ter, é viável, é possível pensar isso. E indo mais longe, o MDT, né, o Nazareno, que é o Nazareno tem batido muito uma outra coisa, que é o SUM, hoje, que é o Sistema Único de Mobilidade. Né, com a lógica mesmo do SUS, que é uma coisa que efetivamente deu certo e a pandemia está mostrando isso no Brasil, que funciona, né, o Sistema Único de Saúde, que se tiver algo similar a isso com o Sistema Único de Mobilidade no Brasil, que você possa efetivamente estar criando sistemas e correlações, juntando a questão institucional federal, estadual e municipal, permitindo essa integração total dos sistemas, né, carreando recursos. Como o Ramon lembrou ali, tem que ter recurso perene para o investimento, tem que ter recurso fundamental para melhorar a qualidade do sistema, senão não vai também avançar, né? E isso é um outro recurso ainda, além do recurso operacional. Tem um dado da NTP que é interessante mostrar, que é de 2015, que ela fez um estudo e levantou aqui, 21% dos recursos gastos com manutenção e de infraestrutura e investimento público em sistemas viários são para o transporte público, 79% é para o transporte privado. Então, é tudo asfalto, todo investimento é feito basicamente, sendo que o transporte, a divisão no Brasil mais ou menos é 50-50, né? 48-52. O transporte público carrega 48% da população, mas só recebe 21% do investimento. E o automóvel privado... Um tem externalidades positivas e outro só tem negativo. Isso negativo, né? Hoje tem muito mais dinheiro que é investido, né, pelos 3 entes federativos, União, Estado e município, no transporte individual do que no transporte público. Então, dinheiro tem que pensar como fazer essa redivisão, né, repensar essas questões e como trabalhar essa lógica. E a questão da tarifa zero, ou que nome que seja colocado, é de mostrar efetivamente que a prioridade é essa, né? Então vai estar priorizando o transporte público. Esse é o sinal que vai se dar à população, que vai se dar a coisa de qual é a prioridade. E ao fazer isso, você está trabalhando
acabando com a disputa de valor com o sistema, porque os aplicativos, aí voltando a um problema que é real e concreto que tem trazido, eles custam a mesma coisa na prática do que você paga no aplicativo, que você paga no transporte coletivo. Mas isso para quem? Para a classe média que mora próximo à cidade, né, no caso do mais isolado ou em outras coisas. E que hoje só existe, a loja no Brasil inteiro é assim, da tarifa única, só existe tarifa única pagando o mesmo valor, porque esse deslocamento mais curto é subsidiando o deslocamento mais longo. Né? Então, quem mora lá 15, 20 quilômetros de distância do centro paga a mesma tarifa do que quem mora 4, 5 quilômetros do centro. Então, para esse usuário que usa 4, 5 quilômetros, o aplicativo é quase igual o preço. Para o outro, não é. Mas, à medida que esse passageiro está indo embora, o custo vai ficando pior ainda o sistema e vai aumentando mais ainda. O que está indo embora é o da viagem curta. Isso. Então, e aí vai aumentar mais ainda o da viagem longa. Que é um outro problema derivado ainda que, né, vai falar, o aplicativo é o mesmo custo da viagem curta, da outra lá não é não, né? Tanto que o pessoal nem usa tanto, porque aí não compete, não consegue fazer a disputa ainda. Por isso que essa questão do subsídio é fundamental, como o Ronaldo falou, mudar a lógica de financiamento do setor, né? Tem que ter outra política, outra discussão, outra forma de fazer isso, né? Isso está falado por todo mundo, acho que desde 79 que eu fiz o primeiro curso da COP, fala-se isso, na prática avançou muito contra. A única avanço grande que teve no Brasil foi o Vale Transporte, né? Ele efetivamente foi um avanço significativo, né? Era um momento onde se tinha e ele veio até mais por outros motivos, né? Como uma forma de reduzir a disputa social, né, que estava tendo na cidade, estava tendo quebra-quebra, um monte de coisa acontecendo, se criou o Vale Transporte para dar uma reduzida nisso. Ô, Ricardo, a tendência é dele realmente diminuir, porque cada vez mais vai diminuir o emprego. É a gente imaginar que, para você ter esse subsídio, um subsídio vultuoso, como o caso da França, por exemplo, o Versement Transport, ele recebe verbas, os recursos vêm de diferentes fontes. Ou seja, você não precisa pesar tudo num único imposto, como a taxa de lixo que recaia sobre todos. Parte desse recurso, fica lá uma parte do imposto que recai sobre todos, mas ele pode ser bem pequenininho, porque o empregador vai entrar com outra, o Estado entra com uma parte. Por exemplo, nós conversamos com o Rodrigo Tortoriello, que é o secretário de Porto Alegre, e ele estava tentando passar uma lei que ia criar uma taxação sobre o congestionamento. De que forma? Com os motoristas de aplicativo que ficam rodando pela cidade, procurando ingressam na cidade. Então, você já sabe que pelo aplicativo você tem como saber, pelo GPS deles, quando eles ingressam, e ocupam um espaço das vias urbanas e geram externalidades como a poluição e lucram usando esse espaço urbano que é pago pela coletividade. Então, eu acho, por exemplo, uma outra forma que eu acho muito interessante, a gente discute muito pouco, e o Ronaldo, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque o Porto Maravilha e alguns projetos olímpicos tiveram a ver com isso, nós não taxamos as mais-valias urbanas. Nós não temos nenhuma maneira de recapturar esse dinheiro que é investido em grandes obras de infraestrutura pela coletividade, mas que vão gerar lucros astronômicos para pessoas que estão concentradas ali onde foi construído um corredor de BRT, onde foi inaugurada uma nova estação de metrô. Então, queria só fazer essa observação sobre o Rodrigo, a necessidade da gente compor esse subsídio para que ele não incida unicamente sobre uma parte, e passar essa bola aí para o Ronaldo. O projeto do Rodrigo lá em Porto Alegre também está empacado na Câmara Municipal há um bom tempo, da mesma forma que o projeto do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, de Uso e Ocupação do Solo aqui de Belo Horizonte, ficou o quê? 5, 6 anos na Câmara Municipal, exatamente porque ele trazia todo mundo para um coeficiente 1, né? E isto
fez com que ficasse lá 6 anos. Não foi fácil aprovar, aprovou relativamente recente. Essas mudanças não são fáceis e o mais difícil, na minha opinião, é vender estas coisas para a cidade. Sociedade. A sociedade. Assim, o que você falou, Suzy, é exatamente a forma como eu vejo, tá? Da gente ter esse modelo, né? Quando a gente fala modelo de financiamento, ele não é uma coisa simples, tá? Ele é extremamente complexo, porque ele vai juntar a sociedade. Quando eu digo a sociedade, não dá para a gente pensar, por exemplo, as cidades e estados, pelo menos, vamos pensar aqui só no Rio de Janeiro, eu não vou expandir porque eu não sei quem está pior, tá? Mas Rio de Janeiro, cidade e estado estão falidos. Então, o tipo de contribuição desse estado que vai ter, tá? A gente sabe que é limitado. Agora, quando você faz, como você colocou muito bem, quer dizer, eu tenho um prédio gigantesco na área do Porto Maravilha, com 30 andares e 500 empresas ou 50 empresas, não importa quantas são, o tamanho delas. Elas se beneficiam, por quê? Porque elas vão se beneficiar se eu tenho um transporte de qualidade, que as pessoas que vão trabalhar comigo vão chegar na hora, vão chegar descansadas, não vão levar 3 horas para chegar, eu me beneficio disso. Então, esse benefício, ele pode ser parte dele, exatamente, fazer parte desse modelo que a gente está, do financiamento. Esse modelo, ele pode ser o mais diverso possível, aonde a sociedade participa. E quando eu digo a sociedade, não é aquele que não pode pagar, é exatamente aqueles que podem contribuir